Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho de um livro que eu recebi da Global Editora. Para quem me segue lá no Instagram, todo fim de mês eu posto uma pergunta, né? Perguntando o que você leu no mês anterior. E no começo desse mês eu postei perguntando o que você leu em maio, e eu sempre comento alguns dos livros que eu andei lendo naquele mês, né? Então eu deixei um parágrafozinho lá falando desse livro, porque eu tinha feito um suspense de quais eram os livros que tinham chegado. Mas, enfim, um deles foi Mário, que é um livro infanto-juvenil, escrito pelo Bartolomeu Campos de Queiroz e ilustrado pelo Lelis. E eu vou comentar um pouco sobre esse livro hoje. O outro foi Fogo Morto, eu já deixei uma postagem lá sobre ele também, do José Lins do Rego, que, aliás, fez aniversário de 120 anos na última sexta-feira. E, bom, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, eu tô sempre trazendo conteúdos relativos à literatura e principalmente à literatura de prosa de ficção. Não se esquece também de curtir o vídeo, de deixar um comentário me dizendo o que você tá achando, se você gostou do conteúdo, não gostou, se você ficou interessado pelo livro, o que você já leu do Bartolomeu Campos de Queiroz, enfim, o que você quiser. Eu vou adorar ler todos os comentários, essa interação é muito importante para mim. Então, vamos ao livro? Eu quero começar mostrando essa capa. Gente, o que é essa capa? Que coisa mais maravilhosa! Eu não tô me aguentando já há algum tempo, venho soltando uma pista aqui, uma pista ali, para falar de um projeto que eu estou desenvolvendo para o segundo semestre, para publicar um livro, uma coletânea minha de contos infantos juvenis. E eu não sei qual foi o alinhamento de estrelas e planetas que possibilitou isso, mas o Lelis topou ilustrar o meu livro. Sim! E ele é o ilustrador desse livro aqui, então eu vou dar um close aqui para vocês verem que maravilhosidade que é o trabalho dele. O Lelis trabalha com aquarela, então para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, o Instagram é @aqualelis. E o autor dispensa apresentações, né? Bartolomeu Campos de Queiroz. E, enfim, aqui a sinopse do livro diz que por ser água, Mário olhava o céu, e as nuvens, as plantas e as aves. Por ser mar e rio, Mário era ar, por onde voam pássaros em som de vento. E eu amei essa sinopse. Esse livro fui eu que escolhi como um presente que a Global mandou para os parceiros. E eu gostei da brincadeira com a palavra, né, com o nome do personagem. Ele é mar e rio. E para quem não está familiarizado com a produção do Bartolomeu Campos Queiroz, ele é um exímio poeta. E esse é um livro infantil, e eu sempre acho importante destacar o quanto a leitura de poesia é benéfica para as crianças. Eu vejo muitos adultos com medo de ler poesia, que poesia é muito difícil, poesia eu não entendo, ou que acham chato, né? E talvez isso seja trauma de infância, por não ter tido contato com poemas que eram gostosos e que iriam ter levado esses leitores por um outro caminho, para um outro entendimento do que é a poesia. Aqui no canal eu falo muito com escritores, né? Porque eu ministro cursos, eu também sou escritora, e mesmo que eu seja da área de prosa, que eu tenha me especializado em prosa, eu sou uma grande leitora de poesia, e eu acho que a poesia contribui muito para o despertar de um olhar, de uma nova consciência a respeito do mundo e a respeito das palavras. E as crianças, elas fazem isso meio que naturalmente, elas estão vendo as coisas pela primeira vez, então é até curioso, assim, se você conversa com uma criança, pergunta pra ela o que é isso, às vezes você vai topar com uma definição completamente inesperada e que são super poéticas, porque elas estão tentando compreender o mundo, né? E o poeta é essa pessoa que olha para as coisas como se estivesse olhando pela primeira vez, que vai redescobrir as coisas, ressignificar as coisas. Eu tenho um amigo chamado Mário há muito tempo. Eu nunca reparei que Mário é a junção de mar e rio. E isso é poesia, é você observar os detalhes e trazer grandeza para aquilo, trazer novidade, trazer frescor para aquilo. Então você pega uma palavra e você amplia a gama de significados dela, você
amplia as possibilidades daquela palavra. Então, quando a gente trabalha isso com as crianças, você ajuda a fortalecer a criatividade, o poder de observação das coisas, de observação das palavras e também do despertar de uma sensibilidade, né? O poeta, como eu disse, é um observador, mas é também um ser sensível que precisa ter assim, a flor da pele, os sentimentos bem aguçados para conseguir captar instantes e dar grandeza às coisas pequenas do dia a dia, né? E, bom, tudo isso eu falei pensando nas crianças, porque quando você trabalha a poesia na infância, a chance de aquela pessoa se familiarizar com a poesia e de gostar de poesia na idade adulta aumenta, mas isso é válido, claro, para qualquer faixa etária e não só para poetas. Como eu disse, eu sou prosadora, mas muitos dos meus textos em prosa começam, às vezes, a partir da leitura de um verso. Então é isso, leiam poesia, leiam Bartolomeu Campos Queiroz, sigam o Lelis, acompanhem o trabalho dele, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E pra gente finalizar, vou ler um trechinho do Mário aqui com vocês, tá bom? Mário, o menino poeta, nasceu em fevereiro. E no seu nome, que era feito de mar e rio, moravam peixes que enfeitavam seus sonhos. Peixes do mar que dançavam canto de sereia. Peixes do rio que dormiam barulhos de cachoeira. Mário era feito de águas. No choro, água salgada, Mário descobria o mar. Na sede, Mário alimentava o rio. Por ser água, Mário olhava o céu e as nuvens, as plantas e as aves. Por ser mar e rio, Mário era ar, por onde voam pássaros em som de vento. Lindo, não é? Se você gostou desse vídeo e ainda não fez isso, não se esquece de deixar uma curtida, deixar um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E também não se esquece de passar lá no site da Global Editora. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, para quem quiser ver o Mário por lá. Mas eles têm um grande acervo do Bartolomeu Campos de Queiroz e de outros grandes autores clássicos da nossa literatura. Então tá bem bacana o catálogo, sugiro que vocês deem uma passadinha por lá. É isso, por hoje fico por aqui. Um beijo, se cuidem. Fiquem em casa se der pra ficar. Se precisar sair, leva máscara e álcool em gel.